Estamos agora com o deputado estadual João Paulo, petista histórico, militante histórico, né? Nesse período histórico, comemorando aí 45 anos de luta, de estrada, de construção, né? de política nesse país. E o João Paulo, que tem essa carga histórica também, a marca, né, de ter sido primeiro prefeito, além de participar da fundação, o primeiro prefeito negro, né, eleito do PT do país. Então, primeiro eu quero lhe agradecer, né, por essa oportunidade que está tendo aqui conosco, de ter aceitado esse convite. O João Paulo está participando de uma reunião do partido aqui em Caruaru e veio nos conceder, né, esse momento, esse papo aqui conosco. Alegria grande estar com você, com o seu blog, tendo a compreensão da importância política que são os blogs sérios que podem alimentar o nosso povo com conteúdo, com as preocupações sociais, mostrando a realidade do Brasil. Isso é fundamental para o mundo que nós estamos atravessando, de fake news, de mentiras, de calúnias, etc. Então, primeiro queria parabenizar pelo sucesso do blog. Ok, muito obrigado. E caminhando já para 50 anos, né, são 45 anos do PT de história no país. Que análise você faz do PT de ontem e o de hoje, né? Você que, inclusive, teve essa participação desde o início. O que mudou, o que não mudou, qual o balanço, né, qual a avaliação? Olha, eu acho que tem uma questão que eu considero importante, é que o PT se deu muito, foi construído a partir de diversas forças políticas que se organizavam para combater a ditadura. E aí eram representantes da igreja, da esquerda, da igreja católica, de evangélicos de esquerda, do movimento estudantil, de universitários, de parte da intelectualidade, que queria construir um partido com as características que o PT tem, né? Agora, então, existia muito uma utopia, um sonho de transformar profundamente a realidade do Brasil. E eu acho que perdemos parte dessa utopia, né? São poucos os companheiros hoje que alimentam esse sonho de modificar suas cidades, os estados, o Brasil e o mundo, né? E também a realidade que é governar num sistema capitalista, onde a burguesia, a todo custo, tem todo o seu aparato de Estado, normalmente as igrejas, a polícia, o exército, a justiça, para manter a dominação da classe trabalhadora, para que possa continuar produzindo a riqueza, mas sempre com aquele limite, ou seja, a riqueza é socialmente produzida, agora os lucros ficam na mão de poucos, ou a mais-valia fica na mão de poucos. Então, enfrentar essa realidade nos governos não é fácil. Eu digo isso porque fui prefeito de Recife por 2 mandatos, não é? Onde o nosso slogan foi: a grande obra é cuidar das pessoas, mas eu enfrentei muito na prática, mesmo sendo o primeiro prefeito reeleito da cidade, saí com 88%, mas eu senti na pele o que é o ódio de classe, não é? Para um governo de esquerda, proletário, filho de um cobrador de ônibus, de uma mãe doméstica, operário de fábrica. Então, os desafios são muito grandes. E é um pouco que eu vejo no cenário nacional, né? O governo do presidente Lula, com marcas significativas, né? Depois de ser substituído o pior governo de todos os tempos da história do Brasil, com mais de 730 mil mortos da Covid por negligência do governo Bolsonaro, governo marcado por escândalo, desvio de joia, barras de ouro, não é? Vexame nacional. E, mesmo assim, o presidente Lula está dando um resultado extremamente importante para o povo brasileiro, como uma marca de um desemprego, uma taxa de desempregados a menor jamais vista na história do nosso Brasil, tirou a população brasileira da fome e da miséria, né?
e, sem sombra de dúvida, vivendo uma resistência grande da burguesia nacional e da burguesia internacional para justamente atender os mais pobres do nosso país. Tanto quanto a experiência vivenciada por você enquanto prefeito, a gente pode fazer essa análise também em relação ao presidente Lula, né? Que a gente até comentava isso. De repente, o partido chega à presidência ou aos ambientes de poder, né? Seja o governo de Estado ou uma prefeitura, mas necessariamente não quer dizer que ele tem o poder, até porque o poder é partilhado com diversas esferas e, no caso nacional, ainda mais, que envolve o Senado, a Câmara. Então, é preciso também ter essa compreensão de dimensão das limitações. Eu acho que talvez o grande exemplo hoje dado dessa dominação, a gente poderia pegar pelo exemplo internacional, que é o governo Trump, de extrema-direita, perseguindo, não é, imigrantes, trabalhadores honestos que vão lá para trabalhar, enriquecendo o próprio Estados Unidos com sua mão de obra mais barata. E ele tem essa atitude. Basta ver o exemplo da Colômbia, onde ele resolveu taxar os produtos da Colômbia em 25%, e a Colômbia teve que voltar atrás. Então esse é o poder do Estado e do sistema capitalista, né? Porque ele está a serviço lá nos Estados Unidos dos oligopólios, né? Dos grandes bilionários mundiais que hoje, mais do que nunca, controlam a política econômica do governo dos Estados Unidos e, consequentemente, a dominação dos países em desenvolvimento, os países do terceiro mundo. Então, nós sentimos um pouco o que é isso na pele, o que é governar, não é? Por exemplo, o Brasil, que é uma nação relativamente pobre, onde há uma grande concentração de renda e onde a grande maioria dos municípios são pobres e ainda não tem como atender às necessidades de toda a população. Aproveitando esse gancho da eleição de Trump, promessas de campanha ainda no final do ano, nos primeiros dias de mandato, ele já foi cumprindo. E você também lembra aí a questão do período colocado como sendo o pior da história política do país, faltando apenas 2 anos para o presidente Lula concluir esse mandato. Qual é o horizonte que pode se vislumbrar, na sua opinião? É um horizonte não muito bom, até por consequência do que está acontecendo nos Estados Unidos? Existem riscos de Lula não conseguir renovar o mandato? Como você vislumbra isso? Não, eu acho que primeiro é importante ver os resultados do governo, não é? Então o governo pecou muito na comunicação, mas é fruto do uso da inteligência artificial, do fake news. Nós vimos o exemplo do Pix aí, ludibriando a consciência do povo, né? Com mentiras, etc. Mas eu considero que estamos fragilizados agora, mas acredito muito na reeleição de Lula. Por quê? Primeiro, porque nós estamos vivendo um bom momento do Brasil e do povo brasileiro. Segundo, nós não temos outra liderança, nem na esquerda, nem na direita, que faça frente à dimensão que Lula tem hoje no Brasil. Agora, é importante nós contarmos mais uma vez com a força da nossa militância. Essa sim tem uma força transformadora. Foi ela que fez todo o movimento no sentido de derrubar o governo Bolsonaro, né? E agora temos que nos mobilizar para dar sustentação política ao governo de Lula, seja no Congresso ou nas ruas, e vamos nos preparar para a grande batalha eleitoral de 26. O partido, inclusive, está se preparando também para as eleições internas, né? Esse momento que o país, que o partido vive no país inteiro, buscando se reorganizar, fôlego novo em relação à direção, você tem visto também que está caminhando bem? Isso é importante, o PT manter essa democracia interna? Olha, segundo o Quanta Ladeira, aquele bloco anárquico, até foi extinto, né?
Ele dizia que democracia é bom, mas dá um trabalho arretado, né? Então, esse processo de eleição interna ele é muito salutar e acho que se nós tivermos juízo, nós vamos trabalhar a possibilidade de trabalhar as nossas divergências em torno de um consenso que possa efetivamente garantir as bases do que o governo Lula está precisando para a sua reeleição, né? E não o oposto disso, que seria comprometer, né? Comprometer, que seria um processo muito acirrado de disputa interna. Eu acho que nessa conjuntura seria muito ruim. Para concluir, eu queria também ouvir a sua opinião sobre esse momento em relação ao governo do Estado, né? Na sua opinião, há perspectiva do partido estar aí num palanque ao lado da governadora ou não? Como é que o senhor avalia também esse período, esse mandato dela? Não, eu acho que a primeira coisa tem uma coisa muito significativa para mim. Foi a primeira mulher eleita governadora no estado de Pernambuco. Ela tem demonstrado um compromisso social muito grande, com projetos significativos na perspectiva de melhorar a qualidade de vida da população. Você sente nela esse compromisso. Segundo, ela tem defendido arduamente o governo do presidente Lula. Ela tem um reconhecimento claro do que o governo do presidente Lula vem ajudando e muito em Pernambuco e abriu a porta de todos os seus ministros ou de todo o Ministério da República para ajudar Pernambuco e o povo de Pernambuco. Agora, quanto à eleição, né, a minha tese é que nós pudéssemos ter uma posição que fosse de Pernambuco. Achou de ter um candidato ou de não apoiar, por enquanto, as duas candidaturas, até porque a decisão de Pernambuco vai passar pelo crivo do nacional. Agora, o fato de não ter posição, eu acho muito complicado e nós vamos chegar numa posição de extrema fragilidade, porque o velho Platão já dizia, há diversos caminhos para o sucesso. Um só do insucesso que é querer agradar todo mundo. Então, acho que nós poderíamos ter uma posição de referendo da decisão do nacional. Nós poderíamos ter lançado uma candidatura, nós poderíamos ter uma posição de independência, poderíamos participar do governo Raquel e participar da gestão do Recife e de outras prefeituras no estado, mas deixando muito claro que nós não queremos ser linha auxiliar do PSB nem de partido nenhum e que nós temos uma posição política e vamos nos propor a construir o verdadeiro papel de um partido político, que é assumir o poder político para colocar a serviço da população, dos oprimidos, dos mais pobres. Então, como eu fiz isso em Recife, foi um sucesso muito grande, espero que a gente tenha tempo ainda nesse 1 ano e 6 meses que resta aí para a eleição, o PT possa dar um direcionamento político de dizer para a sociedade, nós queremos isso com vocês. Se a sociedade vier, tudo bem, se não vier, vamos compor com as forças políticas que o governo federal. Por quê? Porque política, ao meu ver, é correlação de força. Ou você tem correlação de forças para dialogar ou com Raquel ou com o PSB, ou então nós vamos ser simplesmente coadjuvantes no processo sucessório, relegado aos caprichos do governo que vai assumir o estado de Pernambuco. Como eu acredito que é hoje o Recife, que o prefeito João Campos humilhou o PT, não deu a vice, nem a pedido de Lula, colocou uma pessoa que não tinha nenhuma ideologia comunista nem nada, num partido comunista, colocou na vice, elegeu o vice. Então, eu acho que essa posição é uma posição muito ruim para o partido. Agora, entendemos que a nossa tarefa principal é a reeleição do presidente Lula e aqui no Estado, no momento, ainda como não estamos com a estratégia de eleger o governador, a reeleição de Humberto senador.
Agradecemos mais uma vez a sua companhia e agradecemos mais uma vez a gentileza do deputado João Paulo aqui conosco. E fica aí esse momento para você também deixar uma mensagem para o público. Eu não sei se já convidando para o frevo, né? Recife está aí fervescendo. Você permanece também muito saudável, né? Cuidando da saúde. Então, esse momento aí fica o espaço aberto para você se despedir. São 72, esse ano eu faço 73. 53 de uma caminhada política, mas como eu costumo ter uma estratégia para a política, eu também tenho uma estratégia para cuidar do meu corpo, da minha fisiologia, faço meditação, faço exercício, tenho uma alimentação relativamente mais natural, né? E é lógico que isso são elementos fundamentais para você viver plenamente, inclusive aproveitando o melhor carnaval do mundo, que é o Carnaval de Pernambuco, e aí você tem principalmente Recife, Olinda, Bezerros e outras cidades do interior, né? Então eu costumo sempre Recife, Olinda e outras cidades, e normalmente todo domingo do carnaval eu venho aqui para o Papangu de Bezerros. Está convidado para conhecer também o pré-carnaval, né, de Caruaru. E vai acontecer dia 22, 23 de fevereiro. Acho que é 22, 23, 24, mas já nesse período que vai estar acontecendo, inclusive lá no Sucado. Maravilha. Parei tudo para estar aqui, para ver aqui o povo de Caruaru na base do maracatu, do frevo, do caboclinho, não é? Então o axé lá na Bahia é bom, importante, mas aqui eu quero ver o frevo e o maracatu.